Olá, juntem-se a nós em mais um Conversas com Química da Unilabs. O que nos reúne hoje nesta sala são as doenças sexualmente transmissíveis e nesta sala estão 3 millennials. Eu, o Dr. Frederico Bonito, que é médico interno de dermatovenereologia no Hospital Garcia de Horta, autor e coautor de dezenas de artigos científicos, comunicações orais e casos clínicos na área em que é especialista, a dermatovenereologia. Temos cá também o Dr. João Moreira de Sousa, que é médico de família no Centro de Saúde Sete Rios e é especialista em Sexologia Clínica pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. E como bons millennials que somos, todos nos lembramos das várias campanhas que fomos absorvendo ao longo dos tempos na escola sobre as várias DSTs e eu pergunto-vos, passados estes anos, se vocês sentem que essas campanhas deram resultado, se as pessoas estão suficientemente informadas sobre DSTs. Qual é que é a vossa experiência em consultório? Frederico? Olha, eu por acaso acho que fez diferença, porque adquiri conhecimentos aí nessa altura que se mantiveram, percebes? Sim. E quanto mais cedo os aprendes, mais sedimentado fica o conhecimento e há certas coisas que já nem questionas. Portanto, acho que faz todo sentido começar a falar disso cedo e que no meu caso, por lembro, se calhar no ciclo, no secundário, se falava disso várias vezes e acho que fez sentido e acho que continua a fazer sentido, porque o conhecimento nem sempre vai passando de geração em geração de uns para os outros. Portanto, se não houver essa formação nas escolas, estou a falar das escolas, que é assim a primeira memória que me lembro, mas se não houver essa formação, o conhecimento não passa. Portanto, acho que faz sentido. No meu caso houve e acho que fez diferença. A questão é que normalmente prende-se um bocadinho, pelo menos eu senti muito isso, prende-se muito à volta do VIH e ficamos muito por aí, pelo menos na minha escola senti que foi um bocadinho assim. E tudo o resto era um mistério que eu descobri na Faculdade de Medicina. Sim. Portanto, e atualmente, nas escolas, achas que esse trabalho está a ser feito e bem feito? Da experiência que tenho, e tenho feito algumas formações em algumas escolas, depende muito do investimento que a escola tem no tema. Muitas vezes não chegam a todas, ficam-se muito pelo VIH, pela contracepção, pelo preservativo, e falha muito dar aquele conhecimento, o know-how de como reconhecer uma infecção sexualmente transmissível, por exemplo. Sim. Do que é de facto e como é que se manifesta, e muitas vezes acabam por pedir ajuda por coisas que não têm nada a ver ou que com dúvidas que teriam sido facilmente esclarecidas com uma educação sexual bem feita e preocupada. Ok, então esquecendo aqui esta ideia de geração e focando-nos na amostra que vocês têm em consultório, as pessoas chegam a saber o que é que são as doenças sexualmente transmissíveis ou parecem-vos um pouco perdidas neste campo? Tenho pelo menos eu tenho visto algumas pessoas muito jovens que estão muito desinformadas ainda. Mas isto depende um pouco, não sei se sentes isso, Frederico, depende um pouco da população, que nós vemos. Sei lá, temos porque a educação sexual que se faz é muito dirigida portanto, a pessoas heterossexuais, muito dirigida, lá está o VIH, e depois há populações que não chega muitas vezes a informação que é necessária. E há coisas como clamídia e gonorreia, que muitas vezes ninguém ouviu falar. Sobre HPV é muito focado na questão do cancro do colo do útero e se chegar a esse nível de conhecimento seria muito bom. Eu acho que depende muito da população. Portanto, eu trabalho ali no Hospital Garcia de Horta, tenho uma população muito diversificada em termos de habilitações literárias, há de tudo, desde jovens a mais velhos. E há pessoas que sabem muita coisa, têm muito conhecimento e até começam já a ir para o campo da hipocondria, não é? Que também existe. Sim. E que também é patológico. E há pessoas que não sabem mesmo nada e realmente já fiquei surpreendido com a falta de conhecimento de algumas pessoas jovens. Portanto, penso, será que a mensagem está a ser passada? Sim, o que é que vocês fazem? Mandam ver a Sex Education da Netflix? Fez um bom trabalho, ou não? É assim, nós ajudamos, nós tentamos formar as pessoas, mas também temos um trabalho, sobretudo, eu tenho um trabalho sobretudo clínico, não é? Tenho ali um problema para resolvo, claro que é o papel da educação sexual, faço um bocadinho, também tenho enfermeiras que me ajudam na consulta de DSTs, que também que ajudam muito nessa parte, a dar a formação, a educar o doente, que é fundamental, porque eu não consigo fazer tudo, não é? Os papéis têm que... Sim. Isto faz muita falta, esta questão da educação. Faz. Então vamos fazer educação aqui. Vamos pelo menos enumerar as DSTs. Quantas é que existem, João? Ele já esteve aqui a contar, pelos dedos. Portanto, vamos lá ver. Eu gosto de faltar alguma, o Frederico está atento. Ajudas-me, por favor. Não vá. Portanto, temos o VIH, mais conhecida. Temos a sífilis, temos a clamídia e a gonorreia, temos a infecção do HPV, temos o micoplasma, que já é assim das mais estranhas, mais
alien para a maioria das pessoas. A monkeypox, muito badalada recentemente. Temos Hepatite? herpes, as hepatites, A, B e C, pelo menos, em termos de transmissão sexual. Já batemos aqui as 10 com as hepatites. Sinto que isto vai assustar as pessoas, no entanto. Sim, pronto, pois há umas infecções que não existem propriamente em Portugal, são endémicas de países africanos, pronto, também são sexualmente transmissíveis e temos de estar atentos a elas, tendo em conta a população. De vez em quando temos imigrantes ou viajados. Exatamente. Não se falam habitualmente, nem acho que vale a pena estar também aqui a insistir a população a pensar em coisas mais raras como o cancro-mol ou Exatamente. a adenovirose, mas são, por definição, também são sexualmente transmissíveis e temos de pensar nelas quando tudo o resto já foi excluído. E qual é que é mais prevalente? Olha, esta é uma pergunta muito interessante. Isso é difícil responder a isso, porque... Eu diria que se testássemos todas as pessoas, em todos os contextos, talvez fosse uma clamídia, mas não... Que é silenciosa, ouvi dizer. Sim, mas... Má por isso mesmo. Mas não temos informação suficiente para isso. São silenciosas, não é só a clamídia. Ok. Então, mas agora falando da clamídia, em que é que consiste a clamídia? Então, a clamídia é uma bactéria que causa... Pronto, infecta o trato... Porque classicamente o trato é anogenital, mas não só, dependendo das práticas sexuais das pessoas, podem ser mais ou menos elaboradas. Portanto, a transmissão pode ocorrer em várias horas anatómicas, na boca, ânus, a região genital, portanto, no pênis, vagina. Tendo em conta, dependendo das zonas onde pode ocorrer, tem sintomatologia associada, mas classicamente a clamídia é a infecção da região genital, portanto, na mulher na vagina, no homem no pênis e é caracterizada mais por corrimento. Pronto. Okay. Quando tem sintomas, é um corrimento. Então é fácil descobrir porque se vê. Se der sintomas, mas também pode não dar, pode ser a infecção e não ter sintomas nenhuns. Sim. E por isso é que é importante a pessoa estar atenta e se tiver tido história de múltiplos parceiros, se nunca tiver feito rastreio de ISTs, faz sentido fazer na idades jovens, fazer rastreios, porque podes ter a infecção sem nunca ter tido doença e podes transmitir a outros e podes ter complicações com isso. Então, como é que se previne e como é que se trata, Frederico? Olha, prevenir a melhor maneira é não ter relações sexuais, não é? De todo. Isso é garantido no arranjo. Não é mais eficaz, no entanto. Não é mais eficaz, mas não é mais utilizada, não é? Infelizmente, pronto. Sim. Ora, tendo relações sexuais, a única maneira é mesmo métodos de barreira, os preservativos, feminino ou masculino, são os únicos que previnem as infecções. Isto é muito insistido, sempre foi no passado, acho que continua a ser importante dizer, porque realmente não há outra maneira. Os métodos contraceptivos, a pílula, nada disso previne, não é? E o preservativo previne muitas, mas também não previne todas, não é? Quais é que o preservativo não previne? Aquelas que, portanto, é questão de pensar, não é? Aquilo protege o órgão genital de contactar no outro órgão genital ou noutra região anatómica, não é? E, portanto, tudo que não esteja protegido pelo preservativo pode ser transmitido. Sim. Por exemplo, a pessoa pode ter HPV, que causa os condilomas, na região mais baixa do abdômen, ou seja, não é o pênis, não é a vagina, e o preservativo aí, portanto, contacto pele com pele com outro parceiro pode transmitir. E não passa pelo... Ok, antes de sairmos da clamídia, como é que se trata? É fácil ou não? A clamídia não nos tem dado problemas. É fácil de resolver? É uma bactéria, portanto tratas com antibiótico. Sim, Okay. Sim, felizmente tem sido as que têm mantido a sua eficácia em termos de tratamento, ao contrário da gonorreia, que já tentaram algumas chatices. Sim. E a sífilis também é um nome que ouvimos sempre facilmente quando se fala de STs. Em que é que consiste? A sífilis é também uma infecção de transmissão sexual que tendencialmente numa primeira fase pode dar sintomas, mas nem sempre os dá. Quando dá, são sintomas que habitualmente chamam a atenção. Pode dar, por exemplo, uma ferida mesmo na zona genital que pode nem doer. E este é que é o pormenor que muitas vezes deixa as pessoas passar o diagnóstico, que é o facto de não doer, esperam que passe e de facto passa. A questão é essa. Depois, passado algumas semanas ou alguns meses, pode dar assim uns sintomas muito inespecíficos, como se fosse outro vírus, um vírus qualquer, por exemplo, dores no corpo, manchas na pele, gânglios inchados, febre e queda de cabelo. Coisas muito estranhas, uma queda de cabelo, e passa um bocadinho ao lado. E mais uma vez isto tudo depois resolve. E o que acontece é que ao longo do tempo pode de facto dar sintomas mais graves e muito complicados, e aí já estamos a falar de um estádio diferente, um estádio mais terciário ou até neurosífilis. E no passado, quando isto não foi tratado devidamente, chegou mesmo a causar grandes estigmas a muitas pessoas e mesmo a morte a muita gente. Agora, felizmente,
A morte já não é um cenário da Não, sífilis. não Também tem é com sido, antibiótico? Com um antibiótico muito conhecido, na verdade. Sim. Uma simples penicilina. Ok. É vulgar, a conhecida. A sífilis é uma clássica IST, ainda é Sim. super antiga. Trata-se, o tratamento não é muito complicado, é uma injeção de penicilina. Bem, dependendo do estadio, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3 injeções, depende Exatamente. do estadio. Mas o que é muito interessante para a sífilis, pelo menos pessoalmente, é mesmo o diagnóstico, porque tem estas particularidades todas. Tens uma ferida que aparece, que nem sequer dói muito, que desaparece, depois fica latente, depois pode ter manifestações secundárias, como a queda de cabelo e tudo aquilo que o João disse. E atenção que isto pode ser uma coisa sequencial, mas pode não ser. Ou seja, nós podemos saltar, por exemplo, num estadio, ou seja, do início pode não dar nada e de repente temos um síndrome viral qualquer que achamos que é outra coisa e pode ser uma sífilis secundária que nem demos por ela numa fase inicial. Ou seja, isto nem sempre se manifesta, de facto. E de facto é este desafio que o Frederico estava a dizer, que muitas vezes passa, infelizmente, ao lado. Mas felizmente vai sendo daquelas que até se vai manifestando e os rastreios rápidos que têm sido feitos, que até têm sido em mais larga escala, por exemplo, um rastreio de clamídia e gonorreia, mais facilmente se faz um rastreio de sífilis e de VIH do que de clamídia ou gonorreia e temos detectado algumas mesmo sem sintomas nenhuns. E este monkeypox que tem feito correr tinta nos jornais, dado muita controvérsia, em que é que consiste esta doença sexualmente transmissível? Pronto, é um vírus da família daquilo que nós já ouvimos falar há uns tempos atrás, que agora já não é tão frequente, que é a varíola. E que de facto agora surgiu num nicho muito específico, numa população muito específica e que se aproveita um bocadinho dos nossos hábitos e acaba por se transmitir também de forma sexual. E os sintomas, o que chamou a atenção de facto nos primeiros casos, provavelmente também apanhaste alguns desses, nós no GAT, no Grupo de Ativistas em Tratamentos, onde também trabalho, apanhámos alguns desses. Foi de facto umas feridas, umas úlceras que não tinham um aspecto comum e que eram de facto, se nós fôssemos olhar para as úlceras, para as feridas da varíola, que agora neste momento praticamente não existe, até não seriam assim tão diferentes, portanto seria impensável neste momento nós olharmos para aquilo e dizermos, sim, isto é uma varíola, mas depois com a investigação que felizmente conseguimos chegar à resposta, depois disso torna-se mais fácil simplificar as coisas e abordar a questão. E o tratamento também é eficaz, é fácil? O tratamento sendo um vírus, normalmente o vírus ou é muito dramático ou acabas por ter um tratamento sintomático, ou seja, dirigido às queixas. Se tem dor de cabeça faz um analgésico, se tem febre, um analgésico para baixar a temperatura, mas não há nenhum tratamento dirigido ao vírus. Na maior parte dos casos não é necessário porque é uma infecção que resolve espontaneamente, esperando. O problema disto é que os sintomas podem de facto ser muito incómodos e aquelas feridas podem ser de facto muito dolorosas. E aí temos que dirigir depois o tratamento a outras coisas, com anestésicos, tópicos, pomadas, anti-inflamatórios. Aquilo cria feridas, não é? Na região genital e depois como é uma região úmida que portanto, macera e pode criar infecções secundárias, uma infecção bacteriana na própria ferida, depois tratamos essas lesões secundárias, mas a lesão primária em si do vírus, aguardamos que passe. E avançamos para o herpes, não é o labial? O herpes, o que é que me podem dizer sobre o herpes? Tem alguma coisa a ver com o herpes labial? É só porque é um vírus também é um vírus, e portanto é daqueles vírus que é uma infecção crónica, acho que é chato por isso, porque vais ter. Mas uma curiosidade sobre isso que acho que muitas pessoas não sabem e ficam muito espantadas é muitas pessoas entram de facto em contacto com o vírus do herpes. É talvez até dos mais comuns que se transmite, mas nem sempre dá doença, felizmente. E mesmo o herpes labial acaba por ser mais manifesto, habitualmente. O herpes genital também se manifesta, mas não se manifesta em todas as pessoas que são infectadas. E, portanto, muitos de nós acabaram por ter contacto ao longo da vida com este vírus, não é? Por isso é que quando perguntas qual é a infecção sexualmente transmissível mais comum, é muito difícil responder a isto, porque se calhar 70% da população teve contacto com o herpes e tem anticorpos contra ele, significa que foi infectado com isso, mas nunca teve lesões, nem nunca vai ter. Mas é possível uma pessoa ter uma doença sexualmente transmissível durante muito tempo sem saber que a tem? Além do herpes, pelos vistos?
Mas se não dá, o herpes é daquelas coisas que se não dá sintomas não nos preocupamos. Não vamos à procura deles. Não vamos à procura, não vamos atrás, ao contrário da clamídia. Porque as complicações, por exemplo, são um bocadinho diferentes. Portanto, ao longo do tempo, saber que saber que tenho uma clamídia é mais importante do que saber se alguma vez tive contato com herpes. Porque tem a ver com as consequências que cada doença tem ao longo da vida, mesmo não dando sintomas. E por isso o herpes, se não dá sintomas, não se procura e, portanto, até pode ser uma das mais frequentes. Tem a ver com as consequências que tens dessa infecção. Se forem graves, faz sentido rastreá-las, não é? Para tentar tratar, e tem a ver também com a resposta que temos, porque enquanto para a clamídia temos tratamento que é definitivo, a pessoa fica curada da clamídia e não tem, para o herpes não temos nenhum tratamento que cura a doença, portanto também não faria grande sentido estar a testar todas as pessoas se têm herpes ou não, porque tendo, o que é que vamos fazer? Não temos nenhum tratamento definitivo, temos tratamento dirigido às lesões. Se elas tiverem lesões, tratamos as lesões, mas se tiverem lesões, aí são testadas. Se não tiverem lesões, não vale a pena pesquisar. Sim, mas, ias dizer ou seja, não, isto para dizer que são assuntos que são muito complexos, não é? Podemos explicar agora aqui em meia hora. Começamos por tentar, vamos fazer uma coisa simples, mas já estamos aqui a falar de coisas muito complicadas. Sim. E, na dúvida, a pessoa tem de ir ao especialista, porque isto é... E olhem, a que especialista é que devem ir? Eu fiquei muito surpreendida em relação à especialidade de dermatologia, que na verdade se diz dermatovenereologia, e venério vem mesmo de doença sexualmente transmissível. Vem de doença sexualmente transmissível e é curiosa porque a palavra venereologia vem... tem uma origem na palavra Vênus, que não sei se fizeste Eu primeiro e dizia lá Vênus, nós ficámos intrigados. Vem de Vênus, porque antigamente a pessoa achava que a infecção sexualmente transmissível era uma coisa que a mulher tinha e que infelizmente passava ao homem. Portanto, o homem era o coitado, percebes? Era uma doença I'm your Venus, venérea. I'm your fire, your desire, your DST too. E daí a palavra venereologia vem daí. E pronto, nós chamamos, a minha especialidade chama-se dermatovenereologia, é assim que se chama. Por uma questão de simplicidade, dizemos dermatologia. Então, isto para contextualizar as pessoas, no caso de suspeita de alguma DST, devem dirigir-se ou ao médico de família, ou ao dermatologista, ou ao dermatovenereologista? Em Portugal, todos os dermatologistas são dermatovenereologistas, porque é a especialidade de todos. Pronto, há alguns colegas meus têm mais interesse nessa área e mais formação nessa área, portanto, idealmente procurar alguém com formação nessa área. Pronto, mas, de modo geral, todos os dermatovenereologistas de Portugal têm formação nessa área, portanto, é sempre uma fonte segura, eu diria. Claro que não somos os únicos a dominar a área, há outras especialidades que também tratam Urologia, e sabem. por exemplo? Qual? Urologia, trata ou não? Temos outras alternativas. Há outras alternativas. Sim. Então digam-me lá, quais são os principais? O dermatologista? O médico de família? Eu diria que o médico de família é uma boa opção nos dias, é uma excelente opção, porque à partida temos formação especializada numa série de coisas, portanto, e uma delas que nós focamos também são as infecções de transmissão sexual. Claro que há pessoas que depois desenvolvem maior interesse nesta área do que outras. O que falta, sobretudo, e é isso que eu estou a tentar fazer, é maior abertura e formação para falar sobre isto. Também nos centros de saúde e por todos os médicos, ou seja, que os médicos todos se sintam à vontade para falar sobre o assunto, porque isto pouparia muitos esforços no sentido de diagnosticar mais infecções de transmissão sexual. Portanto, à partida, médico de família é sempre uma porta aberta. Claro que depois, havendo situações peculiares que precisam de uma avaliação diferente, ou uma lesão que não seja tanto na nossa praia, nós conhecermos aquilo assim à primeira vista, aí a dermatovenereologia tem estado sempre à disposição e é a área de referência para quem nós enviamos. Agora, assim na primeira linha, assim a porta mais fácil, habitualmente, diria que são os médicos de família, algumas clínicas específicas que se dirigem ao diagnóstico de infecções de transmissão sexual. Ok, então já sabemos onde nos dirigir. E agora continuamos aqui na nossa ronda de doenças sexualmente transmissíveis e introduzia aqui o HIV, que é outra doença que já fez correr muita tinta, talvez das que mais tinta fez correr a nível mundial, inclusivamente. Em que ponto é que estamos com esta doença? É um ponto complicado, do meu ponto de vista, porque há uns anos andávamos a falar muito naquele objetivo muito ambicioso de termos... Ora, ajuda-me, Frederico, eu posso aqui esqueci-me dos pontos todos. Portanto, tínhamos 95% dos casos diagnosticados. Sobre tratamento. 95% sobre tratamento e 95% com a carga viral. Portanto, e isto simplificando, a quantidade de vírus que circula no organismo e que, portanto, permite
se ser transmissível ou não a outra pessoa. Portanto, 95% das pessoas com o vírus também com carga viral indetectável. E isto é muito importante, porque isto é uma mensagem também importante passar, porque sendo indetectável é intransmissível a outras pessoas. Portanto, é fundamental, não é só testar, também é fundamental tratar as pessoas que estão infectadas, e daí o teste. Ora, e aí é que está o ponto em que isto complica, porque trazer as pessoas todas para o teste não tem sido muito fácil, e de facto Portugal não é dos países com o melhor cenário a nível europeu em termos de infecção VIH. E ainda há muitas pessoas para tratar, muitas pessoas para testar e para diagnosticar, e semanalmente novos casos são testados, diagnosticados e referenciados às consultas de infecciologia, que seria perfeitamente prevenível, não é? Pelo menos nesse aspecto acho que ainda falta muitas coisas a melhorar, particularmente também na prevenção, porque temos, para além do preservativo, temos de outras formas de prevenção. Quais são elas? Temos a profilaxia pós-exposição, e isto, trocando por mitos mais uma vez, é ter de prevenir antes de infectar. Portanto, se uma pessoa estiver em contacto com uma fonte que pode ser, por exemplo, uma pessoa que vive com VIH, ou, por exemplo, um médico que no trabalho se picou e não sabemos se a pessoa onde aquela agulha esteve primeiro em contacto tinha ou não tinha VIH, pode fazer uma medicação durante um período de 28 dias para prevenir que o vírus chegue sequer a contaminar aquela pessoa, portanto, a infectar aquela pessoa. Portanto, é uma prevenção depois de ter estado em contacto. Tem um período muito curto de ação, 3 dias. E isto faz indo a um serviço de urgência. E isso acho também importante, e é uma coisa que ninguém fala disto, né? Ninguém sabe, ou seja, ninguém sabe que se tiveres uma relação desprotegida com alguém cujo o status é desconhecido, ou seja, tens sexo desprotegido com alguém que não sabes se tem HIV ou não, tiveste uma relação com ela, estás preocupado, tens até 72 horas, e quanto mais cedo melhor, para te dirigir a um serviço de urgência num hospital em Portugal. Existem medicamentos, esta tal chamada profilaxia, existem medicamentos que tu podes tomar para prevenir a transmissão do HIV. Pronto, ou seja, a pessoa não sabe o que nesse momento tens 72 horas para fazer, e eu já vi muitas pessoas que não sabiam que isto existia, e é uma pena, não é? Quem ouvir este podcast vai obrigatoriamente saber. Pronto, algo mais a acrescentar sobre o HIV? Eu acho que também era importante falarmos um bocadinho da pré-exposição, da profilaxia pré-exposição, que foi uma grande revolução, que se acrescenta também uma das formas de prevenção do VIH, que é de facto, eu falava há pouco de prevenir depois de estar em contacto com a pessoa. Agora isto estamos a falar de prevenir antes de sequer estar em contacto. E de facto também é possível, e foi uma grande revolução nos dias que correm, está em vigor em Portugal, se não estou em erro, desde 2018, penso eu, e que consiste em fazer medicação às pessoas que estão em maior risco de entrar em contacto com a infecção VIH. Portanto, no fundo, usam-se os mesmos medicamentos que se usam para tratar o VIH, mas em doses mais baixas, e menos medicamentos, também medicamentos diferentes, e que têm de facto uma eficácia enorme em prevenir a infecção do VIH. Se começarmos logo por aqui, em pôr as pessoas que nós sabemos que estão mais em risco de se infectarem, de as dirigir para uma consulta deste tipo, em que podem fazer esta prevenção, era de facto muito importante, e teria um resultado muito grande em diminuir a taxa de infecções VIH. E é importante as pessoas saberem que isto existe, basta irem ao seu médico de família, lá está, ou até se tiverem a oportunidade ao dermatovenerologista, ou falar, lá está, com um médico que trabalha numa clínica de infecções de transmissão sexual, falar e perguntar sobre isto, e de facto é uma informação que deve ser conhecida por todos os profissionais para fazer chegar a todas as pessoas que precisam. Mas é uma doença, ou é um tema em que as pessoas não se sentem particularmente confortáveis mesmo com os médicos, ou sentem que já enfrentaram algum preconceito. Isto aqui acaba por aplicar-se a todas, não é? Bem, eu tenho tudo, tenho pessoas que estão super à vontade e contam tudo, contam até mais do que era preciso. Tenho pessoas que não contam nada, não é? Pronto. Mas normalmente quando é de vontade própria que vão a uma consulta dessas, em princípio já sabem que tipo de questões é que vão ser colocadas e que informações é que são importantes, portanto, normalmente já sabem ao que vão. O que eu também vejo é doentes que, por exemplo, são referenciados do médico de família, as pessoas mais idosas vão ao médico de família, têm lesões na região genital, o médico de família pede consulta de ISTs ou de DSTs,
chego ao meu hospital e faço aquelas perguntas todas e a pessoa fica assim meio desconfortável, pronto. Mas No médico de família sinto exatamente a mesma coisa, porque é quebrar o gelo para abordar o tema. Sim. Eu trabalhando nos dois contextos noto perfeitamente essa diferença que tu disseste. Não é uma ficha, vocês fazem as perguntas diretamente? Ou preenchem Nós eu não faço corremos aquele tema em todas as pessoas, não é? Sim. Primeiro porque também temos muito pouco tempo Claro, na consulta sim. e acabamos por abordar quando isso é importante. Mas numa consulta de infecções de transmissão sexual, ok, a pessoa já sabe para o que vem, portanto abrimos logo ali o jogo e colocamos as perguntas de maneira totalmente diferente. Mas ainda assim acho que era fundamental que os próprios médicos de família também se ficassem à vontade para abrir o jogo, lá está, quebrar o gelo sobre este tema e poderem fazer estas perguntas. Não tem assim panfletinhos em cima da mesa para que as pessoas possam surrupiar-se Às vezes devia ter algum material à mão mas muitas vezes quando eu percebo que é um assunto que é importante naquela consulta, sobretudo quando apanho um adolescente ou alguma pessoa que lá está, pode não saber muito sobre aquele assunto, eu próprio tento chegar-me à frente e falar com a pessoa sobre o assunto, porque muitas vezes as pessoas surpreendem-nos, de facto têm dúvidas, têm coisas que queriam se perguntar há muito tempo e que nunca falaram com ninguém. Então, olha, eu quero vos perguntar há muito tempo o que é a gonorreia, em que é que consiste esta doença? a gonorreia, não é? Estás com clamídia há bocado, eu acho que estão assim muito lado a lado. Tem uma clínica parecida. Literalmente. Também por muitos motivos, lado a lado, porque muitas vezes transmitem as duas ao mesmo tempo. Sim. Portanto, quando tens clamídia, podes ter gonorreia também. A clínica é muito parecida, a base é muito escorrimentos, portanto, na região genital, corrimento genital. Portanto, a clínica é parecida com a clamídia, tanto que quando eu vejo um doente com corrimento, portanto, há algumas características que me levam a pensar mais numa clamídia, há outras características a pensar mais na gonorreia, mas na dúvida tenho que pensar sempre nestas duas hipóteses e testar as duas e eventualmente tratar as duas ao mesmo tempo, porque nem sempre é possível distinguir uma da outra. Ok. E também então com E antibiótico? também pode ser... mas ao contrário da clamídia, a gonorreia tem tido resistências a antibióticos, ou seja, nós temos um antibiótico para aquela bactéria que funciona, até deixar de funcionar, até ela ganhar resistência. Por isso é que também é importante fazer testes, não é só tratar, é fazer testes para também fazer estudos microbiológicos para ir acompanhando se essas bactérias estão a desenvolver resistências aos antibióticos que usamos agora, se podemos continuar a usar esses antibióticos. E a gonorreia tem sido uma daquelas que temos o esquema de tratamento recomendado tem estado sempre a mudar. Ou se aumenta a dose do antibiótico, ou se acrescenta outro, se vai-se modificando, porque ao longo dos anos ganha facilmente resistências. E, portanto, tem tratamento, mas tem que se ter cuidado também. Isto é uma da coisa que nós depois nós médicos de família estamos em desvantagem, de facto, porque não temos ali à mão as ferramentas que temos num serviço de urgência e depois acabamos por ter que decidir na hora, ok, a pessoa tem corrimento, é mais isto, é mais desta cor, será que é clamídia, será que é gonorreia? E no fundo acabamos por tratar exatamente como o Frederico estava a dizer, para as duas coisas. E muitas vezes escapa a janela de oportunidade para fazer testes, porque não vamos mandar a pessoa para casa com corrimento e com ardor. Mas quem está com corrimento a ouvir este podcast pode estar alarmado há várias razões para corrimento, certo? É verdade, sim, é preciso frisar isso muito bem. O corrimento é uma coisa, sobretudo nas pessoas com útero, com vagina, né? que é fisiológica, muitas vezes. E que muitas vezes o que tem que chamar a atenção de facto são corrimentos diferentes, com um cheiro diferente, muito desagradável, ou com uma cor diferente do normal. Isso sim, é que é um corrimento alarmante. Sim. Nas pessoas com pênis, nos homens, habitualmente é patológico. Habitualmente é patológico. Até prova em contrário. contrário. Tens um corrimento. Sim. Não se vai. Okay. Sim. E é mais fácil. Sim, mas de facto nas mulheres pode ser muito mais confuso. Na mulher é mais abrangente, pode ser ao fisiológico, como o João disse, e ao patológico, que pode ser IST ou não. Sim, temos mais uns minutos, dá para falar das hepatites? Contem-me tudo sobre hepatites, por favor. Assim, o resumo, temos a hepatite A, que foi um problema aqui há uns anos atrás, agora neste momento tem sido felizmente mais controlado, mas temos a vacina que protege de facto contra a hepatite A e que é transmitida em algumas práticas sexuais muito específicas e que portanto não é assim tão frequente quanto isso e que acaba por ter, e que a vacina dirige-se a algumas populações específicas, a viajantes também. A B já é um caso um bocadinho diferente, felizmente os millennials já estão todos vacinados à partida e portanto tem sido felizmente cada vez menos frequente.
A C, pelo menos o que me tenho percebido é que tem aparecido mais casos do que seria habitual, porque de facto a transmissão pela via de consumo de substâncias e partilha de material para consumo de substâncias, pela via sexual também e pela partilha de drogas injetáveis e não só injetáveis também, por isso é que eu falava em partilha de substâncias, por exemplo, inaladas, também pode ser uma via de transmissão, embora bastante mais rara, e por este motivo temos visto também mais casos de hepatite C. Felizmente, a grande vantagem é que temos a cura para a maioria dos casos. Não temos vacina para a hepatite C, não há vacina que previna, mas há tratamentos que curam, efetivamente. Ok. Esses tratamentos, pronto, já agora também informamos, nem é a minha especialidade, nem é o médico de família que trata, é uma coisa que realmente é outra especialidade que se chama doenças infecciosas ou infecciologia, que é a especialidade que por norma também acompanha os doentes com HIV, com a hepatite C, pronto, normalmente são eles que orientam isso, ou mesmo a não sei se é gastroenterologia também. Sim. E está a faltar-nos alguma? Ou corremos todas? Fizemos aqui há um corrimento. tantas, Há muitas mais? tantas. E há mais para descobrir? Fala-se muito da HPV também. HPV fala-se muito. Porque há muita desinformação. Sim, o HPV tem que ser falado, tem que haver educação para o HPV. Sim, está na origem do cancro do colo do útero? Mas isso é um dos problemas que pode causar e não é o mais frequente e tem... Então, quais são? O HPV, pronto, é um vírus e pode dar várias coisas, pode dar desde condilomas, que são no fundo são verrugas na região genital, pode dar as verrugas que temos no corpo, nas mãos, nos pés, isso também é causado pelo HPV, aí não se considera uma transmissão sexual, pode ser transmissão de toque sem ser por via sexual, e podes ter realmente lesões pré-neoplásicas e eventualmente neoplásicas, o cancro de colo do útero, o cancro anal, o cancro da orofaringe, muito dele é causado por HPV, mas o cancro não aparece assim do nada, não é? A pessoa não está normal e no dia seguinte tem um cancro, não é? Aquelas lesões vão sendo, é progressivo e dá para acompanhar e conseguimos ver, não é? Portanto, não faz sentido a pessoa ir à consulta, e eu vejo muitos doentes que vêm ao hospital fazer rastreio, e quando eu digo que vou fazer rastreio de HIV, sífilis, clamídia e gonorreia, e as pessoas perguntam-me, e o HPV, não vamos fazer rastreio? E eu, não vamos fazer rastreio porque não faz, bem, a não ser o cancro de colo do útero, que faz sentido rastrear porque não consegues ver o útero, a região genital eu consigo ver, na boca consigo ver, na região anal consigo ver, a parte de fora, se houver alguma coisa eu consigo tratar e trato. E portanto tenho essa janela de oportunidade para tratar antes de eventualmente dar... E o facto do HPV ter uma relação muito bem estabelecida com a probabilidade de gerar um cancro do colo do útero, apesar de não é o mais provável, por exemplo, não é o mais provável uma mulher tendo HPV vir a desenvolver um cancro do colo do útero. Não é essa a questão. É que o risco é maior, no caso de uma mulher que de facto tenha, uma pessoa com outro que tenha HPV, de desenvolver um cancro do colo do útero, e por isso o rastreio é importante nessa situação. Enquanto que rastrear outras populações por rastrear, não tem grande benefício, porque o HPV, de certa forma, não querendo fazer aqui uma comparação muito perigosa, mas acaba a ser um bocadinho como o herpes nesse aspecto, ou seja, vamos à procura quando há sintomas, quando temos sintomas tratamos os sintomas, mas o rastreio do HPV... Sintomas não faz sentido estar a procurar. Só faz sentido no caso específico das pessoas com útero, porque o cancro do colo do útero tem uma relação bem estabelecida por ser causado pelo vírus do HPV. Ok. Então elencámos aqui os principais, diriam? Há mais? Já percebi? Mas estão aqui as mais... As clássicas, acho que já foram. Sim. Então agora, para terminar, pedia-vos assim, um exercício que era, imaginem vocês que vocês vão agora a uma escola secundária, talvez, secundária faz-me sentido, e fazem uma espécie de campanha para consciencializar os nossos jovens sobre DSTs. O que é que consideram ser o mais importante a dizer, aqui de forma mais abrangente? Eu acho que é muito importante falar sobre isto. Eu acho que é importante não ter e olhar para as infecções de transmissão sexual, não vamos olhar para elas com culpa. E isso é um problema que nós ainda temos hoje em dia, acho eu, que é, olha, quando se diagnostica uma infecção de transmissão sexual, olha, vai sempre atrás do culpado, quem é que foi, quem é que transmitiu. Estamos a falar de vírus e de bactérias. No Covid também foi um bocado assim. Sim, estamos a falar de vírus e de bactérias, são seres microscópicos que se aproveitam dos nossos hábitos para se reproduzirem. Nós temos que pensar nisto desta maneira. Eles é que são o inimigo, eles é que são as coisas que temos que lutar contra.
Portanto, temos que lutar também contra a discriminação muito relacionada com as infecções. Portanto, temos que falar sobre isto, promover o teste e promover a comunicação entre as pessoas também para conseguirmos finalmente tentar ter algum controle na taxa de transmissão. Acho que isto é assim mais importante, que muitas vezes escapa, porque a conversa do preservativo, enfim, é mais frequente. Pois. E isso acabamos por, embora seja de facto fundamental, mas é aquela que todos ouvem. Tem de ser continuado a ser falado, claro que não é só isso, mas sim. prevenir, só mesmo assim. Sim. O que é que tu dirias, Frederico? Eu diria o que o João disse, acho que está ótimo. Corroboras? Desse jeito, está bom. E acrescentava só, confiem no vosso médico, na vossa médica, está bem? Sim. Eles estão lá para isso, eles não estão lá para vos julgar. A informação é poder e, portanto, eu queria agradecer-vos por nos transmitirem tanto poder. Frederico Bonito, João Moreira de Sousa, obrigado pelo vosso contributo e nós vemos-nos no próximo episódio de Conversas com Química da Unilabs.